A história começa com uma garota chamando seu irmão e um emo gótico dizendo que não era irmão dela coisa nenhuma. A cena corta pro protagonista Takeshi indo pra escola e dizendo que preferia estar em qualquer lugar não sendo a sua casa, até mesmo no inferno. Certeza que é porque o irmão dele come as coisas que ele compra. Quem passa por isso, comenta aí. A caminho da escola, ele conversa com a sua namorada e após ela ir embora, ele vê uma garota simplesmente desmaiando e a leva pra enfermaria. Chegando lá, ela, que estava apagada, começa a chamar seu irmão e abraça o Takeshi, mas após acordar, ela o joga na parede e aponta uma arma pra ele, perguntando onde eles estavam. A mina aparece com uma arma do nada ali, mas beleza. Ele dá um jeito de explicar a situação, dizendo onde estavam e após se entenderem, ela revela seu nome, Mui. O Takeshi consegue ver a aura mágica dela e logo em seguida eles são atacados por aquele emo gótico que ela chama de irmão. O Sasuke do Paraguai tinha um grupo e bloqueia a saída deles com magia. Ele ordena que um espadachim do seu grupo lutasse contra o Takeshi ao ver que ele tinha uma espada e de alguma forma os ataques do Takeshi conseguem competir com a espada desse cara, sendo que o Takeshi estava usando uma espada de madeira. Não faz o menor sentido, mano. Parece que o japonês pensa que o público é retardado pra fazer uma coisa dessa. Após muita porrada, finalmente a espada do Takeshi quebra, trazendo o mínimo de realidade, mas ele, após ativar um poder mágico, consegue derrotar esse espadachim mesmo com a espada quebrada. Aí ó, de novo a mentirada, mano, mas eu sou obrigado a dizer que essa luta é da hora. Eles conseguem fugir e o irmão dela diz que ele tem o mesmo estilo de magia evasiva que o espadachim. Os avos dois fogem e os magos vão atrás deles. Eles se escondem e a garota começa a chorar pedindo desculpas por envolvê-lo nisso e também se desculpando por ter o transformado em um mago. Ela explica que adolescentes que entram em contato com magia viram magos, menos adultos que perdem a capacidade de desenvolver magia. Ela explica que só queria encontrar seu irmão e diz que as suas memórias foram apagadas por aquela organização que foram trocadas por outras. Ela continua dizendo que os magos sempre causaram medo nas pessoas, então os magos sempre evitaram mostrar seus poderes, porém existiam aqueles que não concordavam com isso e não queriam seguir essa regra, e eles criaram a organização que está atrás de capturá-la, chamados Ghost Trailers. Ela explica que existe uma escola de magia no outro mundo, mas não consegue dar muitos detalhes, pois a namorada do Takeshi parece lhe braba por ele ter perdido o treino, perguntando quem era ela. Claro que ele não tinha tempo de explicar e apenas pede pra ela fugir com a Mui, que é a garota do outro mundo. No entanto, ela com ciúmes atrapalha os Ghost Trailers e faz uns deles usar magia pra atacá-la, mas ele acaba morrendo após isso. E a Mui explica que os magos não podem usar magia ancestral no mundo humano, senão dá ruim pra eles, e pra resumir essa ópera, a namorada dele e o amigo dele, que aparece ali em seguida, também ganham poderes mágicos. E aquele espadachim diante sai na porrada com o Takeshi de novo, mas não conseguem acertá-lo graças à magia de prever os ataques inimigos do Takeshi. Na verdade, esse maluquinho aí não é amigo dele, mas tanto faz. Ele subestima o Takeshi dizendo que ele não iria conseguir derrotá-lo só fugindo, mas mal esperava que a Mui estava ali pronta para atacá-lo de surpresa com sua magia de raio. E é isso que ela faz. Aproveitando a brecha, o Takeshi termina a luta derrotando o espadachim com um só ataque. Em seguida, a Mui diz pra eles virem com ela pro mundo dos magos, e o episódio termina com eles chegando nesse mundo que ela disse chamar mundo arruinado ou mundo da ruína, tipo isso. E o Takeshi fala em narração que por mais que iria pra qualquer lugar pra sair de casa, nunca esperaria ir pra um lugar assim. A Mui fala que esse é um lugar onde o tempo e espaço foi distorcido, então é e não é Tóquio ao mesmo tempo. No meio da cidade, um homem misterioso fala que em breve eles realizariam o objetivo deles de criar um mundo só para magos. Após a abertura, o anime mostra eles na escola de magia que a Mui mencionou sendo cuidadas por uma maga de cura na enfermaria. Em seguida, a Mui leva eles para conhecer a diretora, que adivinha só, é uma garota adolescente, ou pelo menos parece, e ela pede desculpas pela Mui os ter envolvido nisso. Ela dá uma explicação sobre esse lugar, dizendo que há 16 anos atrás aconteceu uma guerra mágica onde magos lutavam uns contra os outros. Ela explica que um mago com grande poder levou os Ghost Trailers a uma dura batalha contra uma aliança de magos que lutavam para pará-lo, e o líder dos Ghost Trailers, chamado Kazuma, usou uma magia para destruir o mundo, mas 15 magos dividiram o mundo em dois para prevenir a destruição do mundo humano, e assim esse mundo foi destruído no lugar. Ela explica que um pacto foi formado sobre a guerra onde os magos apenas lutariam nesse mundo e deixariam o mundo humano em paz, e para garantir isso, um sábio criou um feitiço que impede os magos de usarem magia ancestral no mundo humano.
Por isso aquele mago de antes foi de base, no entanto magias normais ainda são permitidas lá. Ela explica que existem 6 classes de magia e ao Takeshi perguntar o que aconteceu com o líder inimigo, a diretora responde que ele tá desaparecido. Para finalizar, ela explica que existem comunidades de magos, onde cada um acredita em algo diferente. Alguns são contra os magos esconderem seus poderes, como os Ghost Trailers. Outros são a favor e protegem a humanidade, também tem as comunidades neutras em relação a isso. Ela diz que os 3 tinham 2 escolhas, ou ficavam na academia e aprendiam sobre magia, ou voltavam para o mundo humano e abandonavam a magia, e o Takeshi escolhe ficar. Nisso, os outros 2 escolhem o mesmo e a diretora fala que para aprenderem o básico de magia iriam para a classe C, e a Mui iria com eles, pois apesar de já ser Rank S, ela deveria ser punida por ter quebrado a regra e saído da escola. Mas ela diz que a comunidade dela recuperaria o irmão dela, como já tinha lhe dito antes. A Mui diz que apresentaria os quartos deles e a cena corta pro irmão mais novo do Takeshi em casa perguntando o que estava acontecendo, pois além do Takeshi ter se transferido de escola, a Kurumi também se transferiu. Mas a mãe dele diz que ele tinha provas para se concentrar, então não valia a pena se preocupar com isso. A cena corta com os 3 na aula de magia. Lá eles aprendem sobre a magia ancestral e o Takeshi descobre que para usar esse tipo de magia ele tinha que ter um artefato chamado Aspect. Como ele não tinha a Mui é instruída a levá-lo na loja da escola para ele comprar. No caminho, ele conhece um pouco mais sobre ela e ela revela ser uma maga sangue puro por vir de uma família de magos. Chegando lá, ele pede algo parecido com uma espada japonesa e o dono dá a ele uma espada que pertencia a um mago com magia evasiva, assim como ele, e que havia lutado na guerra sendo um dos 15 grandes magos. Ele, ao observar o cabo, vê um círculo mágico que o dono diz ser de magia evasiva e a Mui explica que se colocar o próprio círculo mágico no seu aspecto pode ter um efeito sinérgico, mas o dono diz que um amador usar um círculo mágico de outro mago seria perigoso. No entanto, como ele era um mago de magia evasiva, não teria problema e para provar ataca o Takeshi. Contudo, e prestes a ser derrotado, sua espada é ativada e ele segura a magia o suficiente para um cartucho sair dela, mas logo diz estar cansado e desativa o poder. O dono da loja explica que ele aguentou até o cartucho da espada sair, então ele se daria bem com a espada. Ele explica que essa é uma espada que atira e ele poderia usar a magia do dono antigo da espada e dá 3 balas especiais a ele que permitem que ele altere a forma da espada baseado na magia do outro mago. Ele decide ficar com essa espada chamada Crepúsculo e a cena corta para um diálogo entre 2 vilões, onde um deles, sendo uma mulher, diz ter eliminado vários membros da comunidade Wizard Brace, que a diretora faz parte só por eles terem visto seu rosto. E pela fala do cara de óculos, eles estavam planejando algo ruim. A cena corta com o professor da turma deles explicando para os 3 que existiam mais de 50 comunidades mágicas nesse mundo mágico. No entanto, apenas 7 deles se tornaram associações mágicas internacionais e são consideradas as mais fortes. Entre elas estavam a Wizard Brace, que é a comunidade da qual a diretora da escola faz parte, como eu já mencionei. Ele explica que apesar da Ghost Trailer ser uma comunidade poderosa, eles nunca se misturam com as outras comunidades. Por isso, não podem fazer parte da associação. Ele explica que a Ghost Trailer considera os Wizard Brace seus rivais mais fortes. E o anime revela que a Mui faz parte da Wizard Brace, mas muitos de lá não gostam dela porque dizem que o irmão dela é um traidor. Ao ouvir isso, o Takeshi lembra do seu irmão que não se dá bem com ele e o chamou de traidor em uma discussão que eles tiveram. A cena corta para outro dia com eles na classe. O Takeshi e a Mui estavam ficando mais próximos, do que deixa a Isoshima, que é a namorada dele, com ciúmes, assim prejudicando a relação deles. Em seguida a gente vê um flashback do passado dos dois, mostrando que ele e a Isoshima eram amigos de infância. O anime mostra que na verdade eles não eram namorados de verdade, só estavam fingindo para afastar os garotos da Isoshima, já que ela era muito desejada por ser bonita. Essa história aí tá me lembrando Oreshura. No entanto, eles prometeram se separar caso um deles encontrasse alguém que amavam de verdade. Os dois fazem as pazes e, continuando, o anime mostra uma conversa entre o irmão do Takeshi e a mãe dele, que estavam conversando sobre a mudança de escola do Takeshi e da Isoshima, e o irmão dele diz que já estava na hora de fazer as pazes com seu irmão. O anime mostra um flashback onde mostra a relação dele com seu irmão. Ambos eram amigos da Isoshima, mas o seu irmão, que se chama Gekko, acabou descobrindo sobre o namoro dos dois e não aceitou muito bem isso. Os dois brigaram e o Takeshi empurrou seu irmão sem querer e ele foi atingido por um carro. De volta ao presente, o Gekko fala sozinho perguntando se o Takeshi estava querendo tirar tudo dele, ou seja, ele ainda estava putaço. De volta à escola, a Isoshima brinca um pouco com o Takeshi ao ver que ele estava carregando umas fotos dela e ele tenta explicar que
que pegou de volta de alguns garotos. Ela deixa ele ficar com uma, dizendo que era isso que os namorados faziam, e vai embora. Observando da escada tava a Mui, que tava carregando o ingresso para ver uma tal de bruxa que lê a sorte. O episódio termina com a Isoshima se perguntando se o Takeshi só voltou com ela porque a Mui pediu e se ele teria continuado a ignorar caso ela não tivesse falado nada. E em uma cena dramática, ela pergunta de quem ele gosta, afinal de contas. A cena corta com a Mui indo ver essa cartomante, e seu pedido a ela é que ela descobrisse a localização do seu irmão, e após descobrir, ela vai pra lá. A cena corta com o Kazumi, que é o loirinho, tentando controlar sua magia destrutiva, mas não conseguindo. Em seguida, o Takeshi chega ali para dar um apoio moral, dizendo que também não estava pegando o jeito, e em seguida a Isoshima aparece ali dizendo que a Mui sumiu e tudo o que ela encontrou foi um mapa dela com uma localização circulada. O Takeshi resolve contar isso ao professor, que fica preocupado porque fora do perímetro da escola não era seguro graças aos Ghost Trailers e às suas batalhas. Além disso, para piorar a situação, a diretora não estava na escola no momento. O Takeshi diz ao Kazumi e a Isoshima que iria atrás da Mui, pois ele entende como é ser odiado pelo irmão, mas claro que a Isoshima tenta impedi-lo por ser perigoso. Enquanto isso, o anime mostra a Mui procurando seu irmão. O Takeshi tenta sair escondido para procurá-la, mas é abordado de surpresa pelo Kazumi e pela Isoshima, que dizem que iriam com ele. Os três então atravessam o portal escondidos e vão para o mundo ruim. Chegando lá, eles veem a guerra mágica acontecendo na prática e de perto, e magos lutando entre si. Eles encontram uma pessoa misteriosa usando um roupão branco que os avisa para voltarem à academia, pois ali não era seguro. Essa pessoa era a guardiã do portal que eles atravessaram para chegarem até ali. Mas o Takeshi não dá ouvidos e atravessa a barreira de proteção que a guardiã ergueu para proteger o portal e vai atrás da Mui. A cena corta com a Mui, que conseguiu encontrar seu irmão, mas ele começa a atacá-la e derrota ela facilmente. Ele explica que isso era uma armadilha para atraí-la até ali e que aquela cartomante era uma membro dos Ghost Trailers. Ele desmaia ela para levá-la até a base deles, mas os três chegam ali a tempo e o Takeshi, ao vê-la desmaiada, começa uma batalha contra o irmão dela, que se chama Tsuganashi. Eu esqueci de falar o nome dele. O Takeshi é atacado por ele com magia de gelo, mas consegue desviar graças à sua magia evasiva. No entanto, ele usa uma habilidade, Gotas do Castelo de Gelo, ou coisa do tipo, sei lá se a tradução tá certa, para impedir ele de continuar desviando antes de congelá-lo, mas o Kazumi se mete na frente da magia e é preso em uma barreira de gelo no lugar do Takeshi. E ao ver o Takeshi tentando salvá-lo, ele diz para ele focar em salvar a Mui e deixá-lo para trás, e o anime revela que ele fez isso porque o Takeshi havia protegido a irmã mais nova dele de uns delinquentes no passado. No entanto, após um tempo ali, o Kazumi fala que estava difícil de respirar, e a Isoshima avisa o Takeshi que o oxigênio dele estava acabando. O Takeshi pergunta ao Tsuganashi, mano, não lembro o nome desse cara, se ele não entende o quanto fez a Mui sofrer, mas ele responde que se ela fosse mesmo sua irmã, o que ele fizesse com ela não era da conta dele. Eita patada. Os dois continuam a falar de sentimentos e tal, mas o Takeshi nota que a situação do Kazumi não estava nada boa. Ele aproveita um ataque do Tsuganashi para rebater o ataque e acertar o gelo que segurava o Kazumi, assim o quebrando. Lembra que a espada do Takeshi tem um cartucho que cabe balas mágicas de outro mago e faz a espada virar uma arma? Então ele pede pro Kazumi colocar sua magia destrutiva dentro da bala que o Kazumi estava usando para treinar, mas ele diz que levaria um tempo. O Takeshi, a Isoshima e a Mui, que foi curada pela Isoshima, ficam a cargo de atrasar ao máximo o irmão dela, e quando não estavam mais aguentando, a bala do Kazumi finalmente fica pronta, e após entregá-la ao Takeshi, ele usa para derrotar o irmão dela. No entanto, aquele cara de óculos da Ghost Trailers, chamado Keppei, aparece ali e decide só levar o irmão dela embora sem fazer nada, ao ver que tinha algo vindo na direção deles. A cena corta com eles na academia levando uma bronca da diretora por ter quebrado as regras. Ela pede para eles prometerem que nunca mais fariam algo assim, mas o Takeshi diz que não podia prometer, pois a Mui não ia parar de procurar seu irmão, e a diretora diz que tudo bem e daria uma chance a todos eles. O episódio termina com a cartomante, que na verdade era uma membro dos Ghost Trailers, como eu falei antes, tentando entender como o Keppei não capturou a Mui se ela a entregou de bandeja para ele, mas ele fala que alguns adolescentes atrapalharam e eles estavam usando o uniforme da escola dela. Como assim da escola dela? Ele a chama de Professora Violet da escola de magia Subaru, ou seja, ela tá infiltrada como professora na escola deles. E é com esse plot twist que eu termino esse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir e comentar para fortalecer o canal e me motivar a trazer mais resumos como esse.
Se esse vídeo for muito bem, cara, mas tipo muito bem mesmo, talvez eu traga a parte 2. E eu digo talvez porque eu achei muito ruim esse anime, então, cê é louco, o Ted que foi assistir isso aqui não tá escrito não. Mas é isso aí, se tu quer uma parte 2 por algum motivo, então deixa muito like e se inscreve porque, vai precisar de muito like pra mim ver isso aqui de novo, cara, pode ter certeza.